Estamos, pode falar. Então vamos dizer assim, Jesus, Mestre querido, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, não fisicamente, mas através dessas máquinas, através da inteligência que destes ao homem. Que a gente possa usufruir, Senhor, de cada momento junto, de cada oração que fizermos, para nos engrandecer, engrandecer o nosso coração de bênçãos, de luz, de força, para que a gente possa passar por esses momentos que ainda virão, por esses momentos que estamos vivendo, e que a gente tenha discernimento, que a gente tenha fé, que a gente tenha confiança em dias melhores. Que aqui, por todas as Américas, pela Europa, pela África, pela Oceania, por onde tiver um só ser humano, um só coração batendo, que haja esperança em Ti, Senhor, que isso tudo vai passar. Pois, Senhor, que em Teu nome, em nome desses amigos espirituais que não nos abandonam, que nos dão discernimento, que nos dão carinho, que nos mostram o caminho a seguir. Em nome da Virgem Santíssima, Tua, nossa Mãe, mas, sobretudo, em nome de Jesus e em Teu nome, Mestre querido, possamos dar por iniciada mais uma reunião, né, por internet, né, da Casa de João Batista. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, a quarta-feira, normalmente, no João Batista, tem a reunião mediúnica e também fazemos a vibração. E, por conta disso, a Alessandra sugeriu que a gente fizesse alguma coisa neste sentido. Então, eu já tinha preparado um livro, um estudo sobre o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Tem uns 2 anos que eu fiz esse estudo lá no João Batista. Eu sugeri reapresentar esse estudo, já está com slides prontos, me lembro mais ou menos dos temas, para a gente debater justamente esse momento que a gente está em casa, com bastante tempo para refletir, que é para guiar melhor que tipo de pensamento a gente deixa passar pela nossa cabeça. Então, antes de começar, o ideal seria a gente entender o que vem a ser pensamento, de fato, né? Quando a gente olha e confunde as potências do espírito com as potências da mente, com as potências do corpo, então a gente olha o seguinte, tem tanta coisa, tem o espírito, tem o pensamento, tem o cérebro, tem a mente, tem a consciência, tem o subconsciente, então tem vários conceitos que acabam se misturando. E o Emmanuel tenta fazer um direcional estudo para deixar isso bem claro para a gente entender o que é cada coisinha dessa. Então, normalmente a gente tem essas imagens que são figuras para ilustrar quando uma pessoa está parada pensando, né? Nesse sentido aí, a pessoa está pensando assim com profundidade, né? Porque pensando a gente pensa o tempo todo. Mas quando a gente quer enaltecer o ato de pensar, porque pensar também é um ato, a gente bota essa imagem, essa primeira escultura de Rodin, então essas crianças aí que mostram assim, com a mão no rosto, olhando para cima, tendo uma ideia, né? Então, pensar é uma coisa que pode dar trabalho, ou a gente pode deixar o pensamento fluir livremente na nossa cabeça sem conduzi-lo. E o Emmanuel nos fala, primeiramente, que o pensamento é atributo do espírito, tá? Não é uma coisa inerente do nosso corpo. Então, o pensamento é uma coisa que, independente de ter um corpo espírito, o espírito, independente de ter um corpo físico, é o espírito que detém esse atributo. Então, tanto espíritos encarnados quanto desencarnados possuem a habilidade de pensar. O Emmanuel, na Revista Espírita, Allan Kardec coloca assim, ó, o pensamento é um atributo característico do ser espiritual, é ele que distingue o espírito da matéria. Então, o que a gente pode fazer a distinção entre espírito e matéria é que se pensa, é espírito. Então, como Kardec estava fazendo as primeiras investigações a respeito das mesas girantes, das mesas dançantes,
e as pessoas começavam a falar para ele, sem ele presenciar, que as mesas davam respostas inteligentes, aí ele falou, mas a mesa não pensa, como é que a mesa pode dar uma resposta inteligente? Então, porque o Kardec já tinha associado naturalmente que o pensamento é um atributo de natureza intelectual e não da matéria. E aí ele depois foi investigar que, na realidade, não era a mesa que estava respondendo, eram os espíritos que estavam manipulando a mesa para conduzir as respostas. E aí, o Emmanuel coloca que pensar é criar. O pensamento é o ponto de partida para a criação. Tudo que a gente faz, tudo que a humanidade, qualquer pessoa já fez ou fará, começa a partir de um pensamento. Então, o pensamento é o ponto de partida para todas as realizações humanas. Emmanuel coloca assim, ele até aprofunda, ele fala assim, a realidade da criação do pensamento não pode exteriorizar-se de... Perdão, a realidade da criação do pensamento pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, da vontade firme, vive no íntimo de ser, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, ele fala que o pensamento, uma vez que a gente emprega a nossa vontade e pensa com afinco, esse pensamento ele toma uma forma, ele adquire, digamos assim, uma vida, um tempo. E ele fala que você pode cuidar para essa forma ter continuidade ou se extinguir. E aí a gente olha no livro No Nosso Lar, as construções que eram feitas, e quando o André Luiz pergunta como é que eram feitas as construções, a gente fala, não, isso aqui a gente faz, são blocos de pensamento, a gente molda através do pensamento a matéria etérea que a gente tem aqui, e a casa fica aqui por 50, 100, 200 anos, por quanto tempo o criador dessa casa, desses pensamentos, decidir que ela tem que continuar existindo. Então, da mesma maneira que a gente consegue manipular de uma coisa mais concreta, os nossos pensamentos, eles fogem do nosso controle se a gente não controla os nossos pensamentos. Então, assim, fica assim, como se fosse um paradoxo. Olha, como é que alguma coisa que eu não controlo foge do meu controle? É porque o ato de pensar, a gente pode controlar. Mas uma vez que a gente pensa, a consequência do nosso pensamento, aí a gente já não pode mais controlar com tanta facilidade. É como a palavra que a gente lança ao vento, que uma vez dita, a gente não pode mais desdizer. E o pensamento cria emanações, cria vibrações nesse mesmo sentido. Então, segundo a terminologia de Emmanuel, o pensamento não significa capacidade de cognição e inteligência. Ele não tem a ver só com inteligência. Muita gente fala, quem só pensa que é inteligente. Ele coloca que o pensamento une as potências de sentimento e intelecto. Ou seja, para a gente poder pensar, a gente precisa sentir. Então, quando a gente sente, a gente reforça a experiência e reforça a nossa memória. Então, quando a gente aprende alguma coisa que não se importa muito, como, por exemplo, o aluno desinteressado na escola, aquele aprendizado entra por um ouvido e sai pelo outro, porque aquilo não toca ele não emociona. Apesar de estar estimulando o intelecto dele, não está estimulando a emoção. Porque o pensamento, para ele ter uma forma perene, ele tem que partir da emoção também, porque ele é a união do intelecto com a emoção. Então, quando a gente aprende uma coisa e tem uma emoção envolvida, a gente aprende aquilo por mais tempo. Isso é especialmente ruim quando a gente passa por experiências traumáticas. O que a gente aprende numa experiência traumática? Às vezes a gente fica com um aprendizado completamente torto do que quer dizer aquela experiência. Mas como a gente não conduziu o processo e como a experiência é traumática, ela cria um marcador muito forte na gente, que a gente às vezes tem pesadelos, a gente passa a ter comportamentos compulsivos, a gente pode entrar em depressão, porque é o sentimento que aquela experiência trouxe, fixa aquele pensamento que veio na cabeça através da experiência, na alma de um jeito que é difícil da pessoa se desvencilhar daquilo, porque foi um pensamento muito forte. Estão acompanhando até por aí? Alguém tem alguma observação para fazer? Paulinho, só um instante.
Isso. Você estava falando do controle do pensamento, e quando citou o aprender, a gente lembrou que cita sempre para a garotada que os amigos, quer dizer, eu não falo nos amigos espirituais, né? Mas os amigos espirituais, eles deixam bem claro que o aprender é um tesouro. Tem uma mensagem muito bonita que fala sobre isso, né? É o aprender, o tomar conhecimento, é aquele verdadeiro tesouro que o ladrão não rouba, que o cupim não come, que o ferrugem não corrói, né? Por isso que nós temos, no trabalho que a gente realiza, um negócio chamado de didática. A didática, na verdade, é uma técnica, são várias, né? Em que você vai tocar na pessoa, na palestra também, agora, né? Eu anotei várias coisas aqui. Vai estimular na pessoa aquele interesse, porque depois que ela aprende, que ela adquire aquele conhecimento, é um patrimônio. Na verdade, é um patrimônio que, daí, quando eu falo lá para eles, ó, daqui, quem aprender, daqui a 50 anos, brincando, né, vai estar explicando isso para o neto. Porque você aprendeu. Se você aprendeu, aí tinha um menino lá, que o pai dele foi meu aluno, né? Aí eu falei, olha, fala lá, pergunta ao teu pai, mostra para ele que ele vai te explicar. Então, quando você aprende realmente, você incorpora, e tem uma coisa muito boa nessa coisa do aprender, né? Melhora muito a tua autoestima, né? Você fica, caramba, que legal, eu sei mais alguma coisa. Então, você está fazendo esse bom uso do pensamento, né? Mas a didática é importantíssima, né? Até, por isso que tem a evangelização, a reunião da mocidade, a palestra. Cada grupo, cada faixa etária vai ter um esquema em que você vai conseguir tocar naquele coração. Muito bom. Então, nesse sentido, é que Kardec recebeu a comunicação: espíritas, amai-vos, depois instruí-vos. Então, a gente primeiro tem que aprender a amar, para depois tentar ensinar. Porque quando a gente ensina com amor, esse nosso sentimento vibra e faz com que a pessoa se sinta tocada e ela aprende melhor. Então, por isso que o ensinamento que os Espíritos nos deram, primeiro foi para a gente aprender a se amar coletivamente, para depois a gente tentar se educar. Inclusive, na sexta-feira tem o tema da palestra do evangelizar-se, né, para realizar. Então, é no sentido do evangelizar, no sentido de educar com a visão do evangelho. Então, continuando aqui, aí a gente vem à mente. E o que vem a ser a mente? A mente, o Emmanuel coloca assim, é o campo da nossa consciência desperta. A mente é a região do espírito da onde se origina o pensamento. E quando o espírito se funde ao nosso corpo material, através do perispírito, ela fica localizada na região do cérebro. Então, ele fala que a gente tem como centro das emoções o coração e o centro do intelecto o cérebro. E o coração e o cérebro trabalhando junto, eles conseguem modular ondas através da mente e fazer com que essas ondas se propaguem no seu espaço de influenciação. Então, a gente pode olhar a mente como se fosse uma vela ou uma lâmpada. Que uma vela você acende, ela está escuro, o espaço de influência de uma vela é todo aquele espaço que você consegue enxergar a chama da vela, ou seja, até onde a chama da vela consegue alcançar e vencer a escuridão. Uma lâmpada tem mais potência, ela consegue iluminar uma área maior do que uma vela. A mesma coisa é uma mente. Quanto mais educada e quanto mais empenhada na vontade, que é a energia que a gente aplica no pensamento, a gente consegue ter uma zona de interferência, uma zona de influência da nossa mente maior. Por isso que a gente não pode descuidar com quais os pensamentos a gente alimenta na nossa cabeça. Porque muitas vezes a gente deixa um pensamento que é uma sugestão externa, criar raiz na nossa mente e fica alimentando aquilo com um sentimento ruim e potencializa a influência daquele sentimento. Então, no momento que a gente vive agora, é especial
para a gente prestar atenção, porque as pessoas estão em pânico, estão numa histeria coletiva, fazendo as coisas de maneira racional e escutando só notícias negativas no rádio, na televisão. A gente tem que parar com isso, porque a gente não pode se deixar influenciar pelas notícias negativas. A gente tem que olhar, olha, o barco, quem é o comandante do nosso barco é Jesus. Então, a gente tem que confiar no nosso comandante, ele que está no leme. Então, é a mesma figura dos discípulos no barco com Jesus e vem a tempestade. E Jesus estava lá tranquilo, dormindo e todo mundo desesperado. A gente está no mesmo barco agora, a tempestade está ocorrendo, Jesus está tranquilo no leme e a gente está afobado, porque a gente não tem fé. Então, a gente tem que aprender a conduzir o nosso pensamento e, assim como o corpo precisa de alimento, a nossa mente também precisa de alimento. Então, o Emmanuel também coloca que a mente é o espelho da vida. Olha só que imagem interessante. Porque aquilo que como a gente vai encarar a vida, depende de como a gente pensa sobre ela. Então, aí está na figura um gatinho que ele se olha no espelho e ele se acha um leão. Por quê? Porque ele se sente como um leão. Então, da mesma maneira que um gatinho pode se sentir um leão, um gatinho pode se sentir como um rato também, porque se ele tiver algum complexo de inferioridade ou se deixar influenciar por um sentimento negativo, ele, em vez de engrandecer a sua zona de influência, ele vai encolher, porque ele vai se deixar influenciar por pensamentos de outros, por sugestões que tornam sentimentos negativos junto no seu ímã, misturando, formando aquele pensamento ruim. Então, a mente é o espelho da vida no sentido que tanto a gente emite, que o espelho emite uma imagem, mas ele também recebe uma imagem para poder emitir. Só que é um espelho diferente. A gente pode controlar a distorção da imagem que ele recebe. A gente pode receber uma coisa ruim, isso pode gerar um sentimento ruim na gente, porque a gente não controla o sentimento, mas a gente pode aprender a reagir de um jeito que a gente passa a espelhar um sentimento bom no lugar. A gente não precisa refletir exatamente tudo que a gente recebe do mesmo jeito. A gente tem a nossa capacidade de modificar as ondulações mentais que a mente vai emitir. Então, o Emmanuel coloca assim, ó, o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda ações. Então, ele fala, quando a gente recebe alguma coisa de fora, ele fala que se é o reflexo que a gente está recebendo do mundo, ele esboça a emotividade, porque aquele estímulo externo faz com que a gente sinta alguma emoção. Aí ele fala, a emoção cria uma ideia. E a ideia determina qual vai ser a nossa atitude. A nossa atitude vai determinar quais são as nossas palavras, e as nossas palavras vão direcionar as nossas ações. Então, se a gente recebe uma coisa ruim e começa a reagir sem pensar sobre aquela coisa ruim, a gente vai plasmar uma ideia ruim, vai tomar uma atitude ruim, vai começar a falar coisa ruim, e a gente vai ser uma caixa de ressonância daquele sentimento negativo que chegou até nós. Enquanto que a gente pode simplesmente ter o efeito amenizador ou o efeito anulador de, ao receber uma coisa ruim, transformar aquilo e olha pelo lado positivo. Então, nesse sentido, a gente lembra da passagem de Jesus andando na estrada, tinha uma carcaça de um animal e todo mundo se afastando com um cheiro ruim. Olha, que cheiro, que horrível, cheiro de mosca. Aí Jesus olha assim, olha, mas ela tinha belos dentes. Então, Jesus recebeu aquele estímulo ruim, aquela sensação ruim de fora e transformou numa coisa boa. Entendeu? Então, a nossa mente tem esse potencial. A gente pode direcionar para os reflexos que a gente emitir serem reflexos bons. A gente tem que estar no controle. Alguém tem alguma pauta? Alguém tem alguma colocação para fazer? Não? Então, vamos continuar. E aí, o interessante... Está todo mundo olhando a figura que está passando aí? Então, essa figura mostra a mesma atriz, a mesma modelo, em 4 posições diferentes. E se a gente olhar rapidamente, a gente consegue saber que a posição que ela está a mais à direita é a posição que ela está demonstrando confiança, está relaxado, ela está mostrando segurança. E quando a gente olha mais para a esquerda, a posição da esquerda ela está abatida, com medo.
acabrunhada, ela está numa insegurança, numa incerteza. Porque o nosso corpo demonstra, sem a gente conseguir controlar muito, o nosso estado mental. E aí alguns pesquisadores já fizeram vários estudos que o contrário também acontece. Se eu tenho uma postura corporal de insegurança, de derrota, de medo, eu acabo injetando aquela ideia na minha mente. Então, a mente tanto influencia na nossa postura, quanto a nossa postura realimenta o que a nossa mente vai processar. Então, tem um estudo interessante que eles fizeram. Se você vai fazer uma palestra, ou se você vai fazer algum estudo, você coloca as pessoas em cadeiras com braços. Sala de aula, bota a cadeira para o braço. Porque se a pessoa está sem braço na cadeira, ela tende a cruzar os braços assim para se equilibrar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ela cruza os braços, fica de braços cruzados. Só que cruzar os braços é uma posição defensiva. E ela começa a reagir de um jeito negativo ao que o palestrante está falando, ao que o professor está falando. Então, a taxa de absorção está. Eles conseguiram medir isso, eles fizeram várias experiências. O mesmo vídeo, para não dizer que a palestra é diferente, o mesmo vídeo de uma palestra de um educador expondo algum assunto, aí bota uma sala com cadeira com braço, outra sala com cadeira sem braço. Os observadores que estavam sem braço tiveram mais reações negativas, reteram menos o conteúdo. Por quê? Porque a posição deles estava lá. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está num lugar, se a gente não está fazendo uma posição também agressiva. Quando alguém está falando, eu estou com o braço cruzado assim. Poxa, eu estou demonstrando a agressividade ou má receptividade que a pessoa está fazendo, independente de eu não estar falando nada. Por quê? Porque, como a gente viu lá no início, o pensamento é o ponto de partida de tudo. Eu já estou pensando aquilo. E o meu corpo está repetindo o meu pensamento. E a posição do meu corpo realimenta o meu pensamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura corporal, inclusive. E aí o Emmanuel ele fala assim, olha, nós não podemos controlar as nossas emoções, mas a gente pode controlar a maneira como a gente processa elas. A gente pode processá-las adequadamente, aquilo que a gente está falando, de mudar o reflexo que a gente vai emitir. Alguém tem alguma colocação? Vera? Só um instantinho. Pode falar, Vera. É uma pequena observação. Você estava falando aí que o braço cruzado, você não retém direito, né, o que se está aprendendo, o que se está falando. Aí eu me lembro de, assim, a Eunice pode ser que lembre também, que na banda eles têm isso de pedirem a gente para não cruzar o braço. Aí eu fiquei pensando, será que é o mesmo motivo? Entendeu? Eu já participei, entendeu, de trabalhos na Umbanda, já botei roupa na Umbanda, e eu achava interessante essa história de não cruzar o braço, né? Na hora que você estivesse ali recebendo ou vendo alguém se manifestando, você não cruzar, você evitar cruzar o braço. Aí eu fico me perguntando, de repente é pela mesma coisa, né? Por estudos assim, que chegaram a essa conclusão que não é bom. Pode ser por isso também, né? Não. Não é não? A função aí é outra, né? A orientação aí é outra. É por causa de energias, tem toda uma explicação. Não pode cruzar as pernas, não pode cruzar com nada cruzado no corpo. Aí a ideia é outra, não está no sentido do que o Rodolfo falou, não. Aí é outro sentido, é um sentido energético. Né? Ah, tá. Deixa eu abrir aqui, a Conceição quer falar. Diz aí, Conceição. Olha só, o que você está falando realmente tem muito a ver, porque quando você recebe uma notícia que uma pessoa está, poxa, fulana está mal, poxa, está em depressão, está assim, o primeiro pensamento que vem, eu vou falar por mim, quando eu recebo uma notícia assim, que tem alguém mal, que está acontecendo alguma coisa, o meu primeiro pensamento é, preciso fazer alguma coisa. Então, quando eu vou para conversar com esta pessoa, essa questão do pensamento,
eu já vou com ele voltado para as coisas boas, para as coisas do bem. Por quê? De repente a pessoa recebeu uma notícia ruim. Aí você tem que fazer como Jesus. Você vê que o animal tinha os dentes bons. Quer dizer, você tem que ver dentro dessa confusão toda, você tem que ter uma palavra boa, fazer com que a pessoa reflita, tudo isso assim, envolvendo essa criatura com amor, né, com palavras de ânimo, para que ela consiga, sabe, respirar e ter um pouco assim de ânimo para falar tipo assim, você tem razão, ou estou melhor com a nossa conversa, entendeu? Então a gente precisa prestar muita atenção no que a gente pensa, porque quando a gente realmente põe para fora, não tem volta. É educação do pensamento. Eu acho que é bem, bem legal isso. Vamos lá, só complementando, quando a gente na casa espírita trabalha o passe, vai fazer o passe magnético, a orientação é de deixar a pessoa relaxada. E quando a pessoa, e a gente passa a orientação que o passe depende muito da receptividade da pessoa. Então, se a pessoa ela está pronta para receber uma dádiva, digamos assim, ela se coloca de mãos abertas, expondo a palma da mão. É quase que intuitivamente, quando a pessoa vai receber o passe, ela fica com a palma da mão para cima, mostrando a palma da mão. Porque é um gesto intuitivo de eu estou pronto para receber, eu estou aberto sem me defender. Ao passo que se eu cruzar os braços assim, tem a parte que é dogmática também, não pode cruzar o braço ou a perna, porque vai aterrar, vai misturar energia, mas tem a parte de você se bloquear intuitivamente da receptividade que você está ali para receber, né? Cida, quer falar alguma coisa? Não? Não. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Então, nesse sentido de a gente controlar tanto a postura do corpo, para não ter uma postura negativa, para não alimentar um pensamento negativo, a gente tem que controlar também as companhias com que a gente anda. Porque se a própria postura do corpo pode me levar a um pensamento negativo, um sentimento de defesa, de querer refutar ou querer entrar por confronto, o que não vai fazer uma influência de uma pessoa aqui do meu lado? Encarnada, digamos, tá? Lógico que a gente pode controlar também a influência dos desencarnados, porque eles vão mentalizar e vão sintonizar na mesma faixa que a gente estiver operando. Então, se eu sou uma pessoa que quero um bom proceder, quero agir corretamente, quero melhorar meus sentimentos, eu não posso me dar ao luxo de conviver com pessoas de palavreado baixo, que são violentas, que tendem a achar naturalidade a violência, o vício, a libertinagem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de ambiente que a gente monta ao nosso redor. Existe uma frase famosa que diz que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Então, se as pessoas com que eu convivo são piores do que eu no sentido do objetivo de alcançar a perfeição absoluta, no molde de Jesus, por exemplo, eu não posso conviver com uma pessoa que é a antítese disso, porque ela vai estar derrubando a minha média. Entendeu? Eu tenho que procurar andar com pessoas que possam contribuir para o meu engrandecimento e com que eu possa contribuir para o engrandecimento dela. Porque, assim como a gente projeta as energias do pensamento, a gente se alimenta mutuamente. Então, o Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala bem, ó, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta você ser bem educado, você ser dito uma pessoa boa, se você começar a andar com má companhia, é aquele ditado, quem anda com porco, farelo come. Paulinho, só um instante. Pode falar. Estou ouvindo você falar, eu anotei 2 frases daqui, que eu lembrei agora, né? A influência do meio, né? Que a gente conversa muito. Olha só, uma o pessoal vai lembrar isso, se alguém lembrar de mais alguma, ó, diga-me com quem andas e eu te direi quem és.
Essa é uma. Agora tem uma que chega a ser engraçada, né? Que eu ouvi uma pessoa, um moço, falando com um rapaz uma vez, né? Diz assim: passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. Aí, eu não conhecia essa, né? Aí eu falei, repete aí, repete aí. Aí ele repetiu. Então você vê que não é obrigatório, né? Você ser cercado. A gente conhece pessoas que viveram em favela, em comunidade, e não seguiram os maus exemplos. E também, né, o oposto. Então, mas que há uma influência, há, né? Essas duas frases. Diga-me com quem anda, que eu te direi quem és. E passarinho que anda com a... Como é que é? Passarinho que anda com o morcego acorda de cabeça para baixo. Demonstra bem o que você está falando agora. Então, nesse sentido, é que a gente voltando lá para a imagem da mente, que ela está espalhando, irradiando, fazendo a comparação com a vela ou com a lâmpada, que é a zona de influência, a gente também tem que tomar cuidado para nós não sermos a má influência do outro, tá? Então, é super importante a gente não se deixar influenciar também por jornais, por notícias, por sensacionalismo da mídia, ficar essa onda de pânico, de desespero, porque isso tudo nos influencia e a gente acaba influenciando quem está perto da gente também. Então, a gente tem que tomar cuidado no sentido de, se eu estou num lugar que o meio é complicado, a maneira de eu não me deixar influenciar negativamente é eu passar a influenciar positivamente. Então, Emmanuel ele coloca assim, estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque se você está num lugar que as pessoas todas têm uma vibração negativa e você consegue compreender isso, é sua obrigação influenciar essas pessoas de maneira positiva. É fazer com que sua zona de influência faça com que aquelas pessoas saiam das trevas, enxerguem a luz. E não você ir na mesma sintonia do que elas. Entendeu? Então, é o problema de como que a gente escolhe sintonizar. Agora, nós somos ainda muito materiais, muito arraigados na matéria, temos hábitos perniciosos que a gente construiu através dos séculos. Então, se a gente não tiver vontade para quebrar esse padrão que a gente criou há séculos, a gente não vai conseguir. Então, talvez a gente tenha, nessa encarnação, a missão de quebrar um único hábito ruim. Porque Jesus sabia que a gente não ia conseguir fazer a transição de uma vez, mas a gente tem que sair dessa vida melhor do que entrou. A gente não pode ficar marcando passo, a gente tem que fazer a autoanálise e a reflexão para isso. Aí, dando continuidade, a gente tem os sentimentos aí de dever e culpa, aliado, além do pânico, são sentimentos que acabam atormentando muitas pessoas até sem saber. Muitos psicólogos, da própria obra da Joana de Ângeles, da série psicológica Joana de Ângeles, ela aborda bastante a coisa da culpa. A pessoa nasceu, ela não fez nada de errado para ninguém, mas ela se sente culpada o tempo todo. Tá? O que é a culpa? Emmanuel coloca assim, ó, a noção do dever não cumprido nos é inata, chama-se consciência. A gente tem a consciência. Aí a pessoa olha, pô, mas a pessoa nasceu, cresceu, sempre foi uma pessoa boa, ela sempre está carregada de culpa. Mas a gente não sabe o que ela fez em outra vida. Então, a culpa é a nossa consciência nos avisando, rapaz, você tem que reparar o mal que você fez. Você tem que recuperar aquilo que você destruiu lá atrás. O Alírio Cerqueira tem um livro bastante interessante, que ele fala sexualidade, espiritismo, que ele fala a respeito dos casos de estupro. E ele coloca o seguinte, olha, a providência divina não colocou ninguém no mundo para passar por uma provação terrível como essa. Não está no programa encarnatório de ninguém sofrer um estupro ou sofrer uma violência de tal monta. Acontece que a pessoa que se sente culpada ou que tem algum complexo de culpa que ela não consegue explicar e ela não toma a direção de praticar o bem e a caridade, daí Jesus falar que fora da caridade não há salvação,
aquele sentimento de culpa funciona como um imã para a expiação que ela vai sofrer. Porque a gente fala, normalmente, que a gente tem que expiar as nossas faltas, mas Deus é tão bom que Ele não exige que a gente expie as nossas faltas. Ele nos dá uma moratória, olha, paga lá. Se você pagar à vista, eu deixo você pagar sem juros. Agora, se você ficar postergando o pagamento, você vai pagar com juros. Então, a gente tem que reparar a nossa falta. E quando a gente não repara a nossa falta, a consciência alerta. Aí está o sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa é a nossa consciência avisando. Rapaz, vai fazer alguma coisa boa para agradar a Deus. É nesse sentido que o fora da caridade não há salvação. Porque é ao praticar a caridade que a gente ameniza a nossa culpa e a gente alivia um tanto da expiação que a gente vai sofrer. Porque a nossa culpa começa a ficar menor, a gente começa a atrair menos coisas. Então, é tudo a lei da atração. Alguém tem algum comentário? Não? Calma aí. Paulo Siqueira, Eliane. Pode falar, Paulo. Rodolfo, é muito interessante, né, esse estudo de hoje. E lá atrás, né, quando você iniciou, falando do início do pensamento, sobre o pensamento, a gente observa a importância, né? Eu até anotei aqui na minha colinha um pensamento com relação ao que você já tinha comentado. E eu fiz assim: cuidado com o que você pensa, porque pode tornar-se realidade. Aí a gente observa a importância, né? Porque se você tiver, conforme você mesmo colocou, num pensamento ruim, né? Com pensamento negativo, você vai ali trazer uma influenciação generalizada no ambiente onde você está, né? Então, a gente observa o perigo do pensamento, né? E por isso que eu fiz essa frase aqui para a nossa reflexão. Cuidado com aquilo que você pensa, porque pode tornar-se realidade. Bom, foi isso aí. Ok. Então, gente, complementando aqui o slide, aí falando que quando a gente ignora os apelos da consciência, cultiva os sentimentos de culpa, e a culpa é o mecanismo pela qual nos auto-infligimos as expiações necessárias para o nosso adiantamento moral. Ou seja, não é castigo, é a gente atraindo aquilo. Tá? Então, quem quer entender um pouquinho disso, ali o Cerqueira tem alguns livros bastante interessantes. Esse que eu li é Sexualidade e Espiritismo, se eu não me engano. É bem interessante. Se eu não me engano, está lá na livraria do João Batista. Tá? Eu deixei lá na livraria do João Batista. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque esse estudo eu fiz para 1h30 no João Batista. E a gente só tem 20 minutos e ainda falta alguns slides. Então, vou tentar falar alguma coisinha. Os componentes do hábito. O hábito, a gente tem um gatilho que faz com que a gente acione uma rotina. Essa rotina nos dá uma recompensa que retroalimenta o gatilho, fixa o gatilho. Então, é aquela coisa, eu estou ansioso, é o gatilho. Eu, quando costumo estar ansioso, eu como chocolate porque a minha recompensa, me sinto saciado e aquilo reforça o gatilho, tá? Então, a gente, para conseguir quebrar maus hábitos, a gente tem que colocar bons hábitos no local. Você não consegue se desvencilhar de um hábito, tá? Você, quando se disparou o gatilho, em vez de você fazer aquela rotina que você faz, em vez de eu comer um chocolate, já estou ficando uma baleia aqui gordo pra caramba, eu vou fazer 10 flexões, eu vou beber água, vou tomar um chá sem açúcar. Você tem que fazer alguma coisa no lugar de comer o chocolate, porque senão você não vai conseguir quebrar aquele hábito, entendeu? Então, esse mecanismo é que a gente tem que estar muito atento, porque se a gente não analisar quais são os nossos hábitos, a gente não consegue mudar, tá? E aí vem, como que a gente consegue mudar nossos hábitos? A gente consegue mudar somente através da vontade, tá? Lá no capítulo 15, se eu não me engano, Sede Perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala do homem de bem,
ele fala, o verdadeiro espírita é aquele, você reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral e pelos esforços que ele emprega na sua modificação íntima. Então, assim, os esforços é a vontade. Não significa que a pessoa já atingiu a perfeição, mas significa que ela reconheceu quais são os hábitos dela que são perniciosos e ela aplica a vontade diligentemente. Então, assim, desejo, inteligência, imaginação, tem uma historinha que ele fala para comparar, que é o seguinte. Comparamos a mente humana um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. O desejo, onde estão os propósitos e as aspirações, a inteligência, que é o patrimônio da evolução e da cultura, a imaginação, que é o ideal e a sensibilidade, e a memória, que é o nosso arquivo de experiências. O conhecimento são as nossas experiências processadas. Então, ele fala, acima de todos esses setores nesse escritório, existe a vontade, que é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. É o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Sem a vontade, o desejo pode comprar o engano aflitivo, séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficiente forte para sustentar a harmonia do espírito. A vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Então, assim, a palavra-chave aqui é disciplina, tá? A vontade é o elemento que consegue impor a disciplina para a gente desconstruir os nossos hábitos e construir hábitos positivos no lugar dos hábitos negativos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, receber o pensamento, alguém fez um comentário, a vontade que eu tenho é embalar e comentar negativamente, aumentar aquilo. Então, a gente tem que se observar, opa, vem um comentário negativo, eu estou falando de ciclano. Em vez de eu fazer a fofoca, espalhar ou aumentar aquela coisa, olha, no lugar, ver o gatilho. O gatilho é alguém te comentando alguma coisa. Qual é a rotina? A rotina, você falaria alguma coisa para complementar, para apoiar aquela pessoa. Você vai mudar a sua rotina. Quando o de gatilho for disparado, você vai passar a falar uma coisa positiva a respeito do que você recebeu. É aquela coisa dos belos dentes que Jesus falou na estrada. É o espelho, a mente é o espelho, a gente pode receber alguma coisa, modificar e devolver de um jeito diferente. Então, por isso que é importante a gente estar atento a como a gente reage ao ambiente. Lógico, se a gente recebe uma notícia ruim, você pode ter um sentimento negativo, você pode se sentir frustrado, você pode se sentir com medo, você pode até sentir ódio. A gente não está livre de sentir ódio. E a gente não precisa ter vergonha de admitir isso. O importante é a gente reconhecer. Eu estou sentindo ódio nesse momento. O que eu vou fazer com este sentimento? Aí está no nosso controle. Tá? Porque quando Jesus fala do amar aos outros como a si mesmo, o amor que Jesus fala é o amor de ação, de decisão, não é o amor de sentimento. É aquele amor, estou sentindo ódio e vontade de matar essa pessoa, mas eu sei que isto é errado, eu vou controlar esse meu sentimento para ele não ficar se alimentando no meu cérebro. E eu vou mudar isso, eu vou tentar polir. É difícil, por isso que é tão difícil a gente perdoar, porque a gente precisa ativamente empregar a vontade para quando aquele pensamento ruim vier na cabeça, não deixar alimentar um sentimento negativo. Então, tem que, ver o pensamento ruim. Eu pensei naquela pessoa, que eu tenho alguma desavença qualquer, eu tenho que botar um pensamento positivo. Se imagina oferecendo rosas para a pessoa, se imagina oferecendo um bolo, uma xícara de chá, se imagina oferecendo uma coisa boa para a pessoa no lugar, para não alimentar aqueles sentimentos de ódio. Alguém, por enquanto? Então, vamos seguir. E aí, em seguida, a gente tem a fé. Já que a gente está falando de pensamento, a gente tem a fé. O que é a fé? Emmanuel coloca que as dádivas de Deus estão espalhadas por aí. Assim como a luz do sol está espalhada.
todo mundo recebe a luz do sol. Mas se você tiver uma lente de aumento, você consegue focar aquela luz espalhada e concentrar ela e potencializar aquela energia do sol, como a gente está vendo aqui na imagem. Quem não usou uma lente de aumento para no sol queimar um pedaço de papel, ver que ela queima? Porque você faz com que os raios que estavam dispersos fiquem focados e consegue aumentar a potência daquele raio solar naquele local. O Emmanuel coloca que a nossa fé é do mesmo jeito. A nossa fé é a lente de aumento, que a gente usa as dádivas que estão espalhadas no universo para concentrar na solução do nosso problema. Qual é o nosso problema principal hoje? O nosso problema principal hoje não é coronavírus, não é presidente da República, não é Trump, não é Bolsonaro. Nosso principal problema hoje é se tornar uma pessoa melhor. Nosso principal problema hoje é atender ao convite do Cristo de instalar o reino dos céus no nosso coração, porque o reino dos céus não vai ser no mundo, vai ser dentro, não é externo. Esse é o nosso problema. E a gente consegue resolver esse problema colhendo as dádivas que a vida nos dá através da fé. A fé potencializa aquilo que a gente recebe. Então, você pode ver, uma pessoa com fé consegue se curar. Foi quando Jesus falou, a sua fé te curou. Não foi Jesus que curou. Quando a mulher lá que tinha um sangramento recorrente toca só nas vestes de Jesus, e Jesus fala, senti alguém me tocar. No meio daquela multidão, ele fala, senti alguém me tocar? Sim, mas alguém tocou ele de maneira diferente. Então, foi a fé daquela mulher que fez com que ela ficasse curada. Porque as energias positivas estavam ali. E o mestre emanava muito desses fluidos benéficos. Só que a fé dela fez com que ela concentrasse aqueles fluidos e permitisse que ela se curasse. Algum comentário? Deixa eu acompanhar o tempo aqui. Temos 12 minutos. Deixa eu andar aqui para falar em 12 minutos. O que é importante para direcionar o nosso pensamento? Boa parte do que a gente já falou, que a gente carrega no pensamento, tem a ver com o que a gente está sentindo. Então, se você tem uma desavença com alguém, aquela coisa vai te corroer por dentro, é igual segurar uma brasa. Aquilo vai ficar te queimando e a pessoa, às vezes, nem sabe o que você sente por ela, não está nem aí por você. Então, quando a gente começa a pregar o perdão e a tolerância, é um caminho muito mais fácil para a gente elevar o nosso pensamento, para a gente melhorar a nossa atmosfera mental, do que ficar alimentando o sentimento de ódio. E o Emmanuel falou que opor ódio ao ódio é operar a destruição. Então, a lei dos antigos, a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, se a gente analisar curto e grosso, o olho por olho, dente por dente, fica todo mundo cego e banguela. Entendeu? Não vai sobrar nenhum dente, não vai sobrar olho para ninguém. Porque se você combater o mal com o mal, você só vai propagar o mal. Então, a gente tem que, na medida de combater o mal, é combater o bem duas vezes. Então, se a gente não se tornar omisso na hora de executar o bem, na hora de ser uma boa pessoa, o mal não triunfa. Porque para o mal triunfar, basta a omissão do bom. Então, nós não podemos ser omissos. Nós já recebemos o convite para ser trabalhador da seara do Cristo. A gente não pode se omitir mais. E o interessante nessa figura que tem aí do auxílio, que mostra que quando a pessoa vai auxiliar, ela tem que se curvar, tem que se abaixar para quem está embaixo dela ser resgatada. Mas é mais importante perceber que quem está lá embaixo tem que se esticar também para ser salvo. Então, é aquela coisa da gente pensar, eu gostaria de ser ajudado, e nada me acontece. Meu amigo, se você não levantar a mão para alguém te resgatar, vai ser difícil te puxar daí desse lamaçal que você se encontra. Então, a questão da gente se colocar numa atitude receptiva para o auxílio. A atitude receptiva para o auxílio é a atitude resignada. Entendeu? É aquela oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a sua vontade. Quando a gente fala, Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Eu vou esticar a mão aqui. Se você quiser, você me pega. Então, nesse sentido, para a gente ser auxiliado,
a gente tem que se colocar numa postura para receber ajuda. A gente não pode ficar negativo, não pode ficar vibrando nas baixas, perto da matéria, porque senão nem o nosso mentor consegue se comunicar conosco. E muitas vezes o nosso mentor está ali do nosso lado, tentando nos falar, tentando nos mandar uma intuição de pensamento positivo, e simplesmente a gente não está disponível para receber, porque a gente não está com a mão levantada. Então, é outra coisa que a gente tem que perceber a respeito do pensamento. E aí a gente já está caminhando para o final, depois eu vou abrir um tantinho para a gente conversar, é sobre oração e gratidão. Tá? Emmanuel coloca assim, orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, a oração é o momento que a gente usa a nossa maior potencialidade, é onde a gente alia a vontade com o pensamento, com um sentimento de gratidão ao Criador, para a gente entrar em contato com Ele. E esse é o uso mais sublime que a gente pode fazer da nossa mente. Porque quando a gente se coloca numa postura de gratidão, a gente está, na prática, levantando a mão para receber o auxílio. Então, quando Jesus fala que antes de colocar a sua oferenda no altar, você tem que se redimir com o seu próximo, você tem que perdoar o seu próximo, ele está falando o seguinte, você só vai conseguir chegar ao Criador se você deixar essas coisas pesadas que te rebaixam para trás. Se você não perdoar, não adianta, você não vai conseguir elevar seu pensamento suficiente para sua prece alcançar o Criador. Então, nesse sentido, a gente tem que ter gratidão por tudo, porque tudo que acontece na nossa vida ou é por culpa nossa, ou é para nosso bem, ou é os dois. Tá? Então, se é por culpa nossa e é para nosso bem, é porque a gente precisa corrigir em alguma coisa. E a gente está tão teimoso no caminho errado e Deus não deixa a gente no caminho errado. É como o pastor com as ovelhas. A ovelha que se desgarra do rebanho, o pastor vai lá, dá uma cajadada na cabeça para a ovelha poder voltar. Então, o nosso sofrimento é sinal de que a gente andou no caminho errado. E a dor que a gente recebe, as expiações, são justamente a cajadada na cabeça que endireita e bota a gente no lugar. E aí, finalizando, esse é o último, falando que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, aquele amor mais sublime, se a gente conseguir executar, pelo menos no nosso entendimento, com os próximos, é quando a gente vai estar mais perto de Deus, porque a gente vai estar alimentando o nosso pensamento de sentimentos elevados que potencializam a nossa comunicação com a espiritualidade maior. Então, nesse sentido, a gente olha que quarta-feira é o dia da gente fazer a mentalização. O que é a mentalização? É a gente se reunir e pensar a respeito das pessoas que deixaram lá o seu nome, lá no João Batista, que tem algum tipo de problema, e a gente faz uma mentalização positiva, que é tentar fazer com que aquela pessoa receba essas vibrações de amor, receba esse auxílio fluídico, magnético, que muitas pessoas não acreditam. As pessoas normalmente acreditam, você fica sentado lá na cadeira, fecha o olho, fica pensando na pessoa, o que você vai resolver? Não vai resolver nada. Eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa, se eu escovar os dentes hoje e parar de escovar daqui para frente, eu vou ter cara, com certeza. Isso aí é um hábito bom que a gente tem que fazer todo dia. Entendeu? Não adianta tomar banho uma vez e achar que não vai precisar tomar banho pro resto da vida. São coisas que a gente tem que incorporar no nosso hábito. E uma mentalização positiva é uma coisa que qualquer pessoa, em qualquer condição, pode fazer. A pessoa só precisa estar consciente. Ela não precisa falar, ela não precisa escutar, ela não precisa enxergar, ela pode estar paraplégica, tetraplégica, pode estar acamada, pode estar com doença terminal, ela pode estar o que for. Mas fazer uma mentalização positiva para o próximo é um ato de amor e caridade que está ao alcance de cada um. Eu olhando os livros da Ivone Pereira, na biografia dela, ela falando que, como ela tinha sido suicida em outra encarnação, ela tinha muito apreço pelos suicidas. Então, ela olhava as páginas do jornal
quem tinha cometido suicídio, e ela não conhecia, mas ela fazia uma prece, fazia uma mentalização, fazia uma oração. Depois ela teve relatos de espíritos que se apegaram a ela, ficaram amigos dela, porque aquela mentalização foi o suficiente para resgatar, eventualmente, aquele espírito que estava numa zona trevosa. Principalmente no caso de suicídios mais intempestivos, né? Não são tão planejados. Então, a nossa pena é atenuada pela nossa intenção. Quando a pessoa não tem muita intenção, já estava na jarra de loucura e cometeu o suicídio, uma prece, uma mentalização positiva, no plano espiritual, é aquela vela que acende para ela e que ajuda ela a acordar e se levantar. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar sobre pensamento. A gente tem 5 minutinhos aí. Eu gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar. E vou deixar esse tempo para vocês falar, que eu já falei muito. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Show. Alan. Pode falar, Alan. É importante que a gente se preocupe com não estarmos estacionados dentro de uma instituição religiosa. Que às vezes a gente se relaxa, fica ali dentro da instituição religiosa achando que estamos ali e só recebendo informações, e ali estacionado, o termo certo é esse mesmo, e é importante isso, porque é de vital importância a transformação moral de cada um de nós, perante a fé na nossa mente e no nosso coração. Porque quando a gente crê, quem diz crê, não produz para o bem do seu próximo, isso é de uma insensatez fora do comum. Não podemos, estou falando isso com os 10 dedos apontados para mim, quando a gente fala, como todos nós temos, né? O primeiro a ouvir sou eu mesmo. É importante que a gente não meça esforço em ajudar o nosso próximo, porque ajudando o nosso próximo, a gente vai adquirir aquela fé que a gente tanto precisa. E assim, nós vamos ter condição de iluminar a nós mesmos, não é iluminar quem a gente vai ajudar, não, é iluminar a nós mesmos. É isso aí que eu queria passar. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que o Brasil se tornou a pátria do Evangelho, segundo os relatos das tradições espirituais. A árvore do Evangelho foi trazida da Europa para cá, e a gente fala que é um celeiro de redenção. Não é porque aqui é terra santa, porque só tem espírito imaculado, prontinho, não é. Porque aqui a gente tem muita oportunidade de trabalho. Então, aqui a gente tem a oportunidade de redenção através do trabalho. O trabalho está aí à disposição, aqui não falta trabalho. Se você chegar numa igreja evangélica, vai ter trabalho, uma igreja católica vai ter trabalho, o centro espírita vai ter trabalho, nas organizações civis que atendem a população de um jeito ou de outro, sem nenhum vínculo religioso, também tem trabalho de ajudar o próximo. Então, assim, trabalho é o que não falta no nosso país. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? No momento, como a gente está restrito do contato físico, a gente tenta fazer um trabalho virtual de levar uma mensagem de consolo, de esperança, porque isso também é parte da função do centro espírita. Só um instantinho. Pode falar, Alain. Né? Oi, pode falar. Fazer o bem. Esta é a senha, né? Exatamente. Fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, alguém tem mais algum comentário para fazer? Já estamos batendo o nosso tempo. Se ninguém tiver nenhum comentário, a gente vai partir para o encerramento da reunião. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Se ninguém se oferecer, eu vou escolher alguém. Vamos lá. Então, eu vou pedir para a Conceição, que a Conceição agora está com áudio, está com vídeo, a gente está escutando bem. Eu vou pedir para a Conceição fazer a nossa prece de encerramento. Ok, Conceição? Estou chegando hoje, tá? Okay. Chega bem, então. Meus irmãos, a gente, nessa hora, a gente só tem a agradecer, né? E pedir a espiritualidade, com a permissão do nosso Mestre Jesus, com a bênção de Deus, Pai, de Maria, que possamos
nos melhorarmos a cada dia, que possamos positivar sempre o nosso pensamento, para que com essas ações possamos auxiliar aqueles que ainda se encontram perdidos, que se aproximem de nós, sequiosos de carinho, de amparo e de uma palavra amiga. Pedimos também, Pai, por essa humanidade, por esse planeta que está passando por esse momento de dificuldade. E nós temos fé, Senhor, que em breve tudo será sanado, porque, como dissemos, o Senhor está no barco. E assim como cremos, Senhor, que tudo isso vai passar, nós cremos também pelo seu amor, do seu amor para com todos nós. Nos abençoe, nos fortaleça, nos dê ânimo para continuar nessa caminhada, que possamos a cada dia nos melhorarmos mais e mais e que possamos estar aqui, mesmo que virtualmente, aprendendo cada dia um pouco mais dos seus ensinamentos para a nossa melhoria de corpo, de alma. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, quer me dar algum recado, Paulo? Não, tá tranquilo. Então tá, amanhã às 19h30, a nossa reunião de novo. Ok? Tchau, tchau aí a todos. Vamos dar... alguém comprou a foto. Vamos só dar um sorriso aí para a câmera para poder tirar a foto. Pronto, foto tirada. Beijo em todos, até amanhã. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.